Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai revisar um post de mais ou menos 10 ou 11 anos atrás, escrito por Peter Norvig, cujo título é Teach Yourself Programming in 10 Years, ou seja, aprenda a programar por você mesmo em 10 anos. É um post que ele fala muito sobre a pressa que a gente tem em aprender a programar, tempo necessário para você realmente dominar alguma linguagem de programação e se tornar expert naquilo, traz múltiplas referências ali, tem muita opinião dele, obviamente, além do post. Então é sobre isso que eu vou falar com você hoje, sobre esse post que eu vou revisar. Primeiro eu vou passar por todos os tópicos dele e depois eu vou dar algumas opiniões minhas aí. Só para falar um pouco mais sobre Peter Norvig em si, ele é um cara que ele é o diretor de pesquisa lá no Google, ele é super respeitado aí no planeta, e em cima de tudo isso, ele escreveu um super livro de inteligência artificial, Artificial Intelligence, a Modern Approach. Então tem múltiplas referências sobre ele lá no Google Scholar, tudo mais. Ele tem muita publicação, muita coisa já criada em cima de inteligência artificial. Então acho que vale a pena você tentar, quem gosta desse tema, vale a pena ir lá atrás dele, saber um pouco mais e conhecer mais profundamente a carreira do cara em si. Eu confesso para você que eu não conhecia, mas eu também não sou nenhuma referência em conhecer múltiplas pessoas famosas do mundo de computação. E eu fiquei curioso em falar sobre o texto dele, porque primeiro eu vi a referência na tweet de Paulo, de Paulo Hipster lá, que é o CEO da KL, então ele revisou um pouco sobre esse texto na tweet dele. E Osni, que é um cara que trabalhou comigo, e que eu também respeito demais ali, que trabalhou comigo na KL e hoje trabalha na Red Hat, trouxe também a referência para o post, se eu não me engano, num vídeo que eu gravei, com algumas sugestões de livros ou algo do gênero. Beleza? Então vamos lá, Então, como eu já faço aqui regularmente quando eu vou revisar artigos, científicos ou posts famosos, e vocês pegaram essa passadinha aqui por trás? Eu geralmente faço como, Eu coloco primeiro uma parte grande explicando as passagens do texto, e tudo que ele fala, e depois eu dou a minha opinião. Então, aqui tem algumas coisas que são legais que eu vou passando, que ele falou lá no artigo, Então eu preciso olhar um pouco pro lado, que eu fiz aqui a minha cola, como eu sempre faço nesses episódios de revisão de artigo científico, post famoso, e por aí vai, Então, ele abre o post dele, dizendo que basta você entrar em um site como da Amazon, algo do gênero, que você vê uma oferta grande de livros, que é aprenda blá 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 em 21 dias, 24 dias, em 10 dias ou algo do gênero. Eu confesso pra você que eu não sei como é que tá hoje, Eu poderia ter ido na Amazon pra fazer uma pesquisa rápida antes de gravar aqui o episódio, não fui. Mas eu sei que 10 anos atrás isso fazia muito sentido, 11 anos atrás isso acontecia bastante, uns 15 anos atrás eu comprei um livro, Aprenda ASP.NET em 21 dias. Eu já fui a pessoa que ele tá criticando aqui nesse post, que joga a primeira pedra que não achou que ia aprender alguma coisa em 21 dias. Eu já estive lá também, com certeza, E aí, na sequência disso, ele traz uma reflexão que é interessante, que ele fala assim, olha, ou programar é muito fácil, ou realmente é um troço muito da moda, que todo mundo está desesperado para sair correndo para aprender, o que é interessante, Será que é muito fácil ou realmente todo mundo quer, Olhando para 2020, eu até entendo que o povo já entendeu que não é fácil e todo mundo quer. Inclusive quando sai em capa de revista com artigos, não podemos chamar de mentirosos, mas eu não sei se é mentira, se a palavra certa é mentira, Mas prometendo fundos e mundos, como a gente vê aí na internet pra galera que tá nessa área de programação, que claramente não conversa com a realidade. E aí, ele pega um livro para Cristo, Então, ele pega o livro que é Teach Yourself C++ in 24 Hours. Ou seja, aprenda C++ em 24 horas. E ele pega, é muito engraçado, que ele pega o título e ele quebra o título em Teach Yourself, aí depois ele quebra em C++, ou seja, aprenda você mesmo, C++ em 24 horas, que ele vai dando a opinião. Então, na hora que ele pega ali o Teach Yourself, ele fala assim, cara, mulher, 24 horas não é suficiente para você aprender a parada, Você vai ter um gosto daquilo, Você talvez entenda um pouco da sintaxe, mas você não vai ter tempo de experimentar, de realmente praticar, para ver aquilo funcionando, para pegar a teoria que você está consumindo, praticar de maneira deliberada, ele fala sobre isso no artigo, eu já chego lá, Mas experimentar para você formar algum tipo de pensamento, e faz todo sentido,
Só para deixar claro. Aí depois ele vai para a parte de C++. E aí ele deixa claro, ele fala assim, né? Ele cita que em 24 horas você só vai ter contato com a sintaxe da linguagem, né? Você não vai ter como você, obviamente, não vai conseguir experimentar bastante nem nada. E aí ele traz uma citação, eu não sei de quem foi a citação, né? Ele escreve lá no artigo, que ele fala assim, olha, a citação é o seguinte: uma linguagem que não afeta a forma de você pensar não vale a pena. Por que ele traz essa citação nesse contexto? Porque em 24 horas você não vai aprender o suficiente para modificar o seu pensamento, mesmo, e ele fala, né, mesmo que você já domine outra linguagem. Então, será que vale a pena mesmo? É isso que ele tem, essa é a ideia, né? Será que vale a pena mesmo você pegar, consumir um livro e ler tudo num dia só? Será que vai fazer você pensar em alguma coisa? Então, e aí ele vem no final, né, e fala assim também uma coisa que é legal, né? Ele fala assim, tem só um detalhe que eu acho que é importante, que é, pode ser que você tenha comprado esse livro porque você tenha algum problema para resolver agora que você sabe que só pode ser resolvido com C++. Então você não quer aprender C++. Você quer resolver o seu problema, a ferramenta é C++, você não domina, você quer só saber o que tem que fazer. Trazendo para 10 anos depois, basicamente é o que acontece quando você tem um problema no seu trabalho, você googla, a resposta está no Stack Overflow, você copia aquele código, cola, funciona e você não quer nem saber como aquilo funcionou. Então, é um paralelo aí, né? E aí ele fecha, né? Ele vai ali em 24 horas, ele fala que simplesmente não é possível, né? Não é possível. Quem vai aprender alguma coisa em 24 horas, né? Geralmente não existe isso mesmo, né? E olha que eu confesso que eu não entrei em nenhum tipo de pesquisa, né? Eu não me aprofundei ainda nisso na minha vida, sobre esse lance de tempo de aprendizado, né? Ele fala sobre isso aqui no artigo, eu também vou falar com você. Eu não me aprofundei nisso, mas não precisa se aprofundar muito para saber que 24 horas você não vai aprender, a não ser que você, sei lá, né? Seja um ninja total, bruto, animal, beleza? Aí depois ele tem uma parte do artigo que é o Teach Yourself Programming in 10 Years, que é justamente, né, falando exatamente sobre o título do artigo em si. E aí, né, no primeiro parágrafo, ele fala muito, né, sobre prática deliberada. Então, o que ele fala? Ele traz alguns exemplos que tem algumas pesquisas, né, tá lá referenciada no artigo, que estudaram, né, jogadores e jogadoras excelentes de xadrez, tênis, pessoas que que pintam e por aí vai. E vários desses estudos apontam ali, né, um tempo de 10 anos entre você sair do nada e virar um especialista naquilo. E aí um fator chave para você virar o especialista ou a especialista em determinada área, aí ele traz o conceito de prática deliberada, né? Então é muito das coisas que a gente já fala aqui no canal. Obviamente ele trouxe isso no artigo 10 anos atrás, então só para colocar os pingos nos is aí, né? Nos is aí, mas assim, 10 anos atrás já se falava de você praticar não com o objetivo de entregar alguma coisa, de resolver um problema em si, mas praticar com o objetivo de melhorar, né? Então você pega um problema para praticar, de vez em quando com alguma coisa que você não sabe, o seu objetivo não é fazer aquilo rápido, o seu objetivo é fazer aquilo das mais variadas formas, experimentar os mais variados modelos de implementação, né? Se criticar, de vez em quando você sabe que você vai por um caminho que vai dar errado, mas você quer ir só para experimentar aquele caminho, coisas que geralmente não temos oportunidade no dia a dia de trabalho, por conta de todo o contexto que a gente tem ali. Beleza? Então ele fala sobre isso. Depois no segundo parágrafo, aí ele traz a citação para um livro, né, que chama Outliers, de Malcolm Gladwell, tudo mais. É um livro que ficou super famoso, né, que o cara fala que você tem que ter não 10 anos de prática, mas sim 10 mil horas. Mas esse livro também já foi super contestado, beleza? Porque a prática deliberada, né, é sobre tempo, mas é sobre espaçamento, né, sobre você ter tempo de refletir e por aí vai. Então tem esse lance, não necessariamente passar 10 mil horas em cima de alguma coisa o tempo inteiro e tal. Mas enfim, ele traz isso porque na verdade, e aí ele faz uma coisa que é legal, que ele fala que as 10 mil horas é um exemplo, né? Mas é para dizer o tanto de esforço que você tem que colocar para alguma coisa ficar boa, né? Para você ficar bom naquilo. Ele traz uma outra citação de um fotógrafo, eu não lembro o nome agora, que fala que as suas 10 mil primeiras fotografias são suas piores fotografias. De novo, trazendo essa ideia, né? Que você tem que tirar muita foto, né? Baseado no que você já estudou, e aí você vai tirando muita foto para praticar, até uma hora que você realmente
dominou aquilo, né? Experimentou tanta foto diferente, tanta situação diferente, que você dominou aquela parada. E aí no final desse parágrafo ele também traz uma citação para um psicólogo sueco chamado Anders Ericsson, que já foi citado inclusive no meu canal, não por mim, mas sim por uma pessoa que seguiu o canal, um engenheiro elétrico, que me fugiu o nome, agora pedindo para eu ler sobre ele, que seria muito enriquecedor para mim, e eu vou ler com certeza, né? Eu já ia ler antes, porque eu tinha pesquisado pelo nome do cara quando ele citou aqui no canal, agora tem essa outra citação, né? E aí vai juntar as forças e obviamente que eu vou ler. Confesso que não conheço o trabalho dele, né? Sobre isso. A teoria que mais me influencia, né? A fazer prática deliberada, a tentar experimentar, a mestrar e tudo mais. Como já falei aqui, é a teoria da autoeficácia. Que provou ali, né? Que quanto mais capaz você se sente, mais você tende a performar. Respeitado que você está sentindo capaz porque você realmente é capaz e não porque você está distorcendo a realidade. Então essa é a que mais me influencia. Beleza? Depois dessa parte, ele vem com um checklist de coisas que você deveria fazer para ser um programador. Eu vou ler aqui rapidinho, porque eu acho que pode ser muito chato você ficar ouvindo isso aqui de mim, né? Mas olha só o que ele botou, né? Primeiro, eu não tô dando opinião ainda, né? Então ele fala assim: você tem que aprender uma linguagem porque você ficou interessado e porque você quer se divertir com aquilo. Pratique de maneira deliberada, experimente. Pegue experimentações que te desafiam, né? Então, pegue para fazer uma coisa que você naquele momento ainda não se sente capaz, justamente você poder praticar de maneira deliberada sobre aquilo e se sentir capaz em algum momento. Converse com colegas de profissão. Ele questiona a necessidade de uma faculdade, né? Dizendo que conheceu pessoas que foram incríveis e que não fizeram nenhuma faculdade, ou algo do gênero. Ele sugere que você trabalhe em projetos onde de vez em quando você é o melhor e de vez em quando você é o pior, para você ter esses dois vieses, né? E entender e analisar como você vai se sentir, até para você conseguir, né, ser mais empático com os dois sentimentos quando aparecerem em outras pessoas. Aprenda um monte de linguagem diferente, né? Então ele fala para você experimentar um monte de linguagem diferente, respeitando a restrição que cada linguagem traga um conceito novo para você, né? Então ele fala de Go, Clojure, fala do Java, né? Porque é orientado a objeto, e você tem uma que é funcional, e aí ele fala de outras linguagens ali que são até mais distantes para mim, como Prolog e coisas do gênero. Beleza? Blá blá. Tem uma parte que é engraçada que ele fala: lembre que ciência da computação também, que computer science, né, também é feito de computer, que na verdade ele não fala nem de computação, né, ele fala de computador. E que você deveria ser pragmático e entender sobre a máquina, né, sobre o hardware que executa o seu software regularmente, né? Coisa que, por exemplo, eu sou pouco pragmático em relação a isso, né? Sem perguntar quais são os níveis de cache que rola ali entre memória, processador, instrução e por aí vai. Tô longe de ser um especialista nisso, eu diria que eu sou um superficialista nisso, para ser bem sincero. Aí depois, né, calma aí, eu pulei aqui. Aí no final de tudo, tem uma parte que é interessante, né, que ele fala assim, ó: com todas essas coisas que eu acabei de falar pra você, né, o que me vem à cabeça é que se você quiser aprender só por livro, não vai ser suficiente, né? Então ele fala isso, né? Ele chama de book learning. Então ele sentiu uma diferença grande quando ele estava só lendo um monte de livro e que depois ele começou a praticar, né, de maneira deliberada e também em projetos da vida real, né, e tudo mais. E ali sim ele percebeu uma melhora. Eu vou guardar essa para falar já no início das minhas opiniões, porque essa é a que eu discordo, beleza? Então ele meio que dá a entender que você não deveria ser um book learning e que você deveria ser um learner by doing, aí, né, ficar fazendo o tempo inteiro, pouco importa de maneira deliberada ou através de um projeto ali da vida real, beleza? Então, isso é um pouco do artigo, né? Obviamente que eu te convido a ler, né, para você formar suas opiniões também e enriquecer, né, o seu horizonte. E agora eu vou deixar algumas opiniões minhas aqui. E acho que a parte que a maioria das coisas eu concordo, e a parte que eu discordo é o que ele chama mesmo de book learning, né? Eu já falei isso uma vez, mas não custa repetir, né? A excelência, né? Outros, pensando principalmente pela alta eficácia, até pela prática deliberada e olhando para a história, a excelência vem de um tripé. Qual é o tripé de características, né? Estudo teórico, prática deliberada e desafio do mundo real. Então, a pergunta que eu faria para ele se eu tivesse uma oportunidade naquela época, quando ele estava escrevendo esse texto, é: será que se você não tivesse lido tanto de livro que você leu, você praticaria de maneira deliberada tão bem quanto você entende que praticou? Acho que era isso que eu perguntaria, porque meu chute é que não. Acho que ele seria
um pior programador, um pior cientista, né? Do que ele era naquele momento, né? Se ele não tivesse lido tanto. E, para ser bem sincero, o cara escreveu milhares de publicações e escreveu um livro super famoso, né? Então, não seja um book learning, mas leia meu livro. Então também tem um pouco disso, obviamente. E é claro que ele leu muito, sabe? E o que ele quer dizer, provavelmente, é não fique só lendo. E por esse viés faz todo sentido. Mas o texto dele, na minha opinião, abre margem para minimizar a eficiência, né, a importância da teoria e para maximizar a importância da prática deliberada. E para mim as duas coisas andam juntas. Eu não consigo te dizer ainda nesse momento da minha vida se cada uma delas é exatamente, né, cada parte do tripé é um terço de importância. Mas nesse momento é assim que eu considero. Cada um é um terço, mas não sei se isso é realmente a realidade. Beleza? Mas lembra, né? Se você não estuda, você não expande o horizonte. Se você não expande o horizonte, quais são as experimentações que você vai fazer na hora que você for praticar de maneira deliberada? As suas experimentações, né? O range de experimentação que você pode fazer é proporcional ao que você conhece. E você só expande o conhecimento consumindo conhecimento, lendo coisas que outras pessoas já escreveram, né? Para você combinar elas de N maneiras, para talvez você ter a oportunidade de em algum momento gerar o seu conhecimento. Então isso é o que eu deixaria como ponto de atenção, né? De resto, acho que assim, como vocês já sabem, prática deliberada, eu sou mega fã, concordo em gênero, número e grau, acho que isso fez muita diferença na minha vida, né? Estudo e prática deliberada, e aí eu não apostei tanto em ficar fazendo projetos da vida real o tempo inteiro. Então, se eu fosse botar pela minha experiência, eu diria que estudo e prática deliberada são mais importantes no tripé para você tentar buscar a sua melhoria, seu crescimento pessoal, do que necessariamente ficar fazendo projetos da vida real. Tô olhando só por mim, o que evidentemente não tem nenhum tipo de validade, é só a minha história. Beleza? Sobre a parte do tempo, eu não tenho muito o que falar, porque não é uma pesquisa que eu me aprofundei, né? Se é 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu não sei, tudo depende do seu background para aprender aquilo, né? Será que todo mundo que sai do zero demoraria 10 anos para aprender alguma coisa? Não sei se depende da coisa, enfim. Não tenho um conhecimento para falar sobre isso. Gosto muito do lance de aprender uma linguagem que vai expandir seu horizonte, né? Faria isso tranquilamente, né? Fiz isso com Scala, com Java, com JavaScript, tudo mais. A Scala foi a minha última, beleza? Foi quando eu percebi, né, que pro tipo de coisa que eu queria fazer, aquele conjunto de linguagens eram suficientes para mim. E obviamente, né, como eu não fui aprender novas linguagens, talvez eu não tenha expandido meu conhecimento suficiente para ver se tem outras coisas que poderiam ser legais para mim. Eu expandi por outras linhas, né, psicologia cognitiva, né, performance, por aí vai, e fui juntando tudo. Mas concordo em gênero, número e grau sobre essa parte. Para mim, a maioria das dicas dele converge com a minha carreira, né? Então, talvez se eu tivesse lido isso 10 anos atrás, ainda poderia ser uma versão melhor do que eu me considero hoje. Mas basicamente é isso. Gostei muito do texto, acho muito legal, super rápido de ler, espero que você também leia. O vídeo de hoje, né, o episódio de hoje era sobre isso. Espero que tenha sido útil para você. Se você tem um comentário positivo, deixa aqui. Se você tem um comentário construtivo, né, deixa aqui de maneira educada. Eu vou adorar ler e responder todos os comentários. Lembra de ficar em casa, é muito importante se proteger do coronavírus ainda. Então, por favor, fique em casa, se protege sua comunidade. Tranquilo? Era isso, muito obrigado. Falou!